Pessoal, vocês já ouviram falar do canal Arquivo Obscuro? Pois bem, esse é o canal do Rafael Mocelin e tem um conteúdo muito legal. Já reagi a vários vídeos desse canal. Era vídeo de Karens, teve vídeo sobrenatural também. E este daqui me chamou a atenção porque são imagens perturbadoras que foram gravados em momentos aleatórios. Vamos ver sobre isso? Não deixe de seguir o canal Arquivo Obscuro e também o Instagram do Rafael Mocelin. Se você quiser assistir esse vídeo sem os meus comentários, imagens perturbadoras de momentos desastrosos. Vambora. Em 14 de fevereiro de 2025, o dia começou como qualquer outro para um usuário do TikTok, Toff Howler, um caminhoneiro de longas distâncias acostumado às estradas do Wyoming. A rotina era completamente previsível, já que naquele dia... Cara, imagina você viajar numa estrada e se deparar com essa paisagem. Toff fazia uma entrega em uma de suas rotas mais frequentes. No entanto, ao entrar no túnel Green River, aquela viagem tranquila de trabalho se transformou em um pesadelo mortal. Logo na entrada, ele percebeu que havia algo errado. Engarrafamento, será que não é isso? So this is the dash cam from my truck, me entering the tunnel. This is braking, sliding on ice, sliding, and stuck. You notice the steering wheel come off. Um enorme engavetamento havia bloqueado a passagem no túnel. Cara, que desespero. Imagina só a pista toda deslizante. Se com um caminhão de toneladas e toneladas sem conseguir frear a tempo. Cara, caminhoneiro passou um perrengue, né? Grande abraço aí pros caminhoneiros e caminhoneiras que estão me assistindo agora. Mantendo motoristas e passageiros confinados naquele espaço limitado. Toff até tentou frear, mas seu caminhão acabou deslizando no gelo, parando apenas ao ser prensado entre uma das paredes do túnel e um outro caminhão. É, Deus protegeu aqui, porque podia ter acontecido muito pior. O impacto e a posição em que o veículo se encontrava parecia o pior que poderia ter acontecido naquela manhã. No entanto, algo ainda mais terrível estava por vir. Uma fumaça escura e espessa começou a se espalhar pelo túnel. Em segundos, chamas tomaram conta dos veículos. Desesperado para sair dali e sob efeito do calor intenso, Toff percebeu que suas portas não abriam. Nossa, o cara tá bloqueado total aqui, meu Deus! Elas estavam presas. Coming through tunnel. I'm in a wreck. This is all the truck is on fire. I got to get out of here. Oh, Cara, que desespero. Galera do céu, imagina uma situação dessa. O cara tá tentando quebrar o vidro do para-brisa. O negócio não quebra, olha isso. Conseguiu. Pô, piorar os gritos de fundo, galera. Não é só ele que tá passando perrengue, não. Tem mais gente. Em meio a golpes desesperados, Toff finalmente conseguiu quebrar um dos vidros e rastejou para fora do túnel, tentando recuperar o ar perdido. Mas ao olhar para trás, ele se deparou com o inferno em que aquela catástrofe havia se transformado. Cara, nossa, tomara que não tenha vítima fatal, galera. Eu acho muito difícil não ter nenhuma vítima fatal. Vamos torcer pra que não. Os carros derretiam sob as chamas, enquanto algumas pessoas ainda permaneciam presas no interior do túnel. holy shit. So, Cara, credo. home was down in there, man. The TVA truck right there. It's up in the tunnel. I was in the yellow Penske truck. My truck's in there too. I'm one of the very last ones, man. Are you? What are you? So the truck on front of me was on fire. Okay. That guy's dying in there. He's Cara, que desespero, que morte horrível, velho. Nó. Ô, deu batedeira. Eu não achei que ia acontecer uma merda
tamanho que não. Eu achei que no máximo o caminhão dele ia ficar prensado lá, mas olha só que esse negócio escalou da pior forma possível. Quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar o fogo, o cenário era devastador. Nossa, olha isso aqui, cara. Ah, pessoal, se ninguém saiu por esse lado, o túnel parece que ele não é tão longo assim. Eu espero que tenha conseguido as pessoas saírem por outro lado ali. Vamos ver. 3 pessoas perderam a vida e outras 20 ficaram feridas. Que isso, cara. Ô, quem que vai imaginar que dentro de um túnel ia acontecer uma catástrofe dessa, né? A vida é um sopro mesmo. Queimaduras graves ou intoxicações pela fumaça. Embora poucos detalhes tenham sido divulgados sobre sua causa inicial, a investigação concluiu que o acidente foi resultado de uma reação em cadeia de colisões. O trágico incidente envolveu ao todo 26 veículos, sendo 10 carros de passeio e 16 veículos comerciais. Nossa, cara, eu não achei que tinha tudo isso dentro do túnel. Eu não achei mesmo, cara. Que perigo. E assim, pela estrutura do túnel não tinha perigo nenhum de desabar? Eu acho que não, né? O negócio tá dentro de uma montanha, pessoal. É pra suportar várias coisas ali dentro, né? Eu podia ter dado uma merda pior, talvez, não sei. Em meio a um cenário altamente inflamável, o incêndio iniciado foi agravado pela própria estrutura do túnel, um espaço fechado, pouco ventilado e sem saídas de emergência. Cara, eu acho que nenhum túnel tem saída de emergência. Será que tem? Quando eu vou pra São Paulo, eu pego a Fernão Dias e eu passo por 2 túneis. Não vi saída de emergência, não. Se der merda. Fred McKinney é um youtuber e storm chaser. Um homem apaixonado por caçar e registrar tempestades e outros fenômenos climáticos. Cara, pelo amor de Deus, velho. Olha que momento que a gente tá vendo esse conteúdo aqui, né? Grande abraço aí pro pessoal do Paraná. Pessoal também do estado de São Paulo também enfrenta aí, né? Pelo menos uma vez por ano, tornados. Teve muito triste no Paraná, inclusive, no mês passado. Destruiu uma cidade inteira. Cara, ir atrás desse negócio tem que ter um culhão, né? Não pode ter amor à vida, porque não é possível. Olha só isso aqui. Naquela ocasião, em 2 de maio de 2024, ele acompanhava a formação de um tornado próximo a Hawley, no Texas. O fenômeno era impressionante. Girava com força brutal bem diante dos seus olhos e, felizmente, no alto e ainda alguns quilômetros do solo. Enquanto registrava o evento, um segundo tornado ainda mais forte começou a se formar. Dessa vez diretamente na superfície. Cara, que loucura, velho. E assim, ele continua indo no mesmo lugar. Meu Deus, que rapaz maluco. Sai daí, moleque. Sai daí, moleque. A tempestade crescia e se movimentava de maneira imprevisível pelos pastos e plantações, até mudar sua rota de forma repentina. O alvo agora era uma casa isolada em meio ao campo aberto. Dentro dela, havia uma família com 2 crianças pequenas. Ai, você não brinca, cara. Ai, você não brinca, velho. Em questão de segundos, o tornado atingiu a área da residência e a estrutura foi destruída instantaneamente, reduzida a destroços espalhados pelo vento. This is one of the most insane things I've ever seen. I can't believe I'm looking at this right now. Por que tem tantos americanos que caçam tornados? Esse não é o primeiro youtuber e caçador de tornado, tá? Ele é previsível, pessoal. Previsível assim, entre aspas. Ele pode mudar a rota? Pode. Pode aparecer na tua frente? Pode aparecer na tua frente. Mas geralmente, cara, você consegue traçar pra onde ele tá indo. Ele não vai com tanta velocidade, entendeu? E como ele está aqui de tarde, ele tá num campo aberto, na estrada, no carro dele, pra ele sair disso daqui, não é um bicho de 7 cabeças. Mas ainda assim, eu acho muito arriscado. É loucura isso daqui. Guys, if that doesn't deserve a like, I don't know what does. There comes the debris. You gotta watch the poles. Gotta watch the poles. Gotta watch the poles. Outra coisa que o perigo em si não tá só no tornado, né? Tá nos destroços que ele leva e que ele fica girando, porque isso cai em todo canto, né? Você pode ser atingido também. Absolute violent tornado. Just violent. Right here. Gotta get ready to back up. Cara, olha isso, velho. Olha isso aqui. It comes at us. Gotta get ready to back up if it comes back toward us. I think we're good though. Fred, em choque, observava a terrível cena. Até que um movimento surgiu dos escombros. Um homem e uma mulher, com seus 2 filhos, corriam em direção ao carro, feridos e cobertos de poeira. Nossa. Eles estavam completamente aterrorizados. Oh my gosh. There's people.
those people. Cara. Get in! Get in Ah, the eles car. estão bem, Get in graças the a car. Deus. Open the door, get in. Come on, guys. Get in the other side. Cara, graças a Deus esse cara tava lá, velho. Olha o desespero dessa família, meu Deus. Eu acho que eles já estavam fora de perigo, galera, mas no estado de choque que eles estavam, eles precisavam também, não sabe se tem algum ferimento, né? Other side. Come on. Come on. Please get us. I need your phone. I gotta call my mom. Right here. Get in. Get in. Get in. I know. Look at me. I gotta look where you're bleeding, okay? Look at me, like. Get to the hospital, buddy. Do you know where the nearest hospital Yes. is? Apesar daquela situação angustiante, Fred tentou manter a calma e os levou às pressas para o hospital mais próximo. No caminho, além do clima ainda instável, Ó o cachorro, o doguinho. os sobreviventes desviavam de fiações elétricas expostas, bloqueios no caminho e outros resquícios perigosos do furacão. Infelizmente, a família perdeu sua casa e todos os bens materiais que possuía. Cara, é triste demais, mas nossa, eu esperei muito pior disso daqui. Graças a Deus eles estão bem. Mas apesar dos ferimentos, todos se recuperaram rapidamente. Em meio ao caos, restou a vida. A única coisa irreversível. Amém. Cara, por Deus, esse cara tá lá, hein? Por Deus. O que acontece, galera? Lá nos Estados Unidos tem várias áreas, aqui assim como no Brasil também, né? Que é muito plano. Não tem árvore, não tem vegetação em volta. Você vê pastos e pastos. É onde normalmente surgem os tornados, né? Dependendo da época do ano. E naquela região do Paraná, se eu não me engano, foi a mesma coisa, né? Eu esqueci o nome da cidade que foi destruída. Tem aquela região ali também de Indaiatuba, ali perto, aqui no interior de São Paulo. Tem outros lugares aí também que parece que é um ambiente que é propício ao surgimento de tornados. Não é uma coisa incomum. Muita gente acha que o Brasil não tem, mas tem. E é todo ano, tá? É todo ano. Tente imaginar, você está diante de uma ponte, a 18 metros acima de um rio, coração acelerado, sensação de perigo iminente e completamente hesitante em pular. De repente, Que ideia de jirico, velho. foi exatamente isso que aconteceu em 7 de agosto de 2018, em uma ponte próxima a Vancouver, no estado de Washington, com a então adolescente Jordan Hogerson, na época com 16 anos. Cara, olha a altura desse negócio, velho. Imagina você ser empurrado. Eu falo pra você que jovem só faz merda, pessoal. Não tô falando nem da Jordan que foi empurrada. Ela tava prestes a fazer uma merda, mas ela poderia desistir. Você não força alguém a pular desse jeito, cara. Mas olha que ideia de jirico empurrar alguém desta altura aqui e a pessoa ainda cair assim ou assim, de barrigada. À beira de uma ponte sobre o rio Lewis, no Parque Regional de Mountain Falls, curtindo o verão com seus amigos e sendo desafiada a um mergulho radical. 3, no, I won't go in. 2. Well, she's saying no. No, I just. Ready? Oh, that's so. Olha o barulho que isso fez, cara. É um concreto. Antes que pudesse tomar uma decisão por sua própria conta e risco, e mesmo após sinalizar que não estaria disposta a cumprir o desafio, uma suposta amiga a empurrou pelas costas. Jordan despencou violentamente na água e, como consequência do impacto, quebrou 6 costelas, perfurou os 2 pulmões, sofreu uma hemorragia interna e quase morreu. Cara, que raiva, velho. Eu espero que essa amiga, né, tenha sofrido as consequências aqui, cara. E pior que eu acho que não vai dar nada. Deve ser menor de idade também. Sei lá. Tem que ser presa, pô. Isso daqui pra mim, cara. Isso daqui é a tentativa dessa... Não tem outra coisa. Não existe brincadeira. Não é porque todo mundo tá pulando que a pessoa vai pular e vai dar bom, galera. E ela caiu despreparada, né? Se ela pulasse reto assim, o impacto absorvido ia ser bem menor, né? Ia concentrar aqui no pé dela. Imagina se levar uma barrigada. Não tem como. Os médicos disseram que ela sobreviveu por um milagre. O vídeo, ao ser postado nas redes sociais, viralizou e gerou revolta. A responsável, uma jovem chamada Taylor Smith, recebeu como punição apenas 2 dias de prisão, uma multa de $300 e algumas horas de trabalho comunitário. Nossa, não é nada, cara. Não é nada. Devia ser processada, pelo amor de Deus. Sem realizar sequer uma visita à vítima no hospital para se desculpar, para muitos a punição foi branda demais.
Eu acho que ela não calçou a cara, ela tem vergonha de ir lá, né? Covarde. Em contrapartida, Jordan passou meses internada. Ela enfrentou uma recuperação complicada, tanto física quanto emocionalmente. No dia do julgamento, ela ficou tão emotiva que precisou de ajuda para concluir seu depoimento. No fim da audiência, para evitar punições mais severas, Taylor assumiu a responsabilidade e se desculpou publicamente com a vítima. Cara. Só se desculpou porque deu merda. Ela fez consciente, sei lá se ela tinha inveja da amiga, não sei. A amiga é foda, né? Jovens têm inveja, pessoal. A ponte, que antes era palco de brincadeiras e atividades descontraídas, tornou-se um lembrete sombrio de quanto uma brincadeira de mau gosto pode se tornar fatal. Ela podia ficar com sequela. Ela perdeu meses ali, cara. É uma vida que vai embora, é papo sério. Isso daqui traumatiza por muito tempo. Não é por menos, não. Não é só um trauma. Isso daqui passa. Não é assim não, cara. Na noite de 19 de janeiro de 2019, um motorista de Uber chamado Albert Castro pegou um passageiro em um bar chamado Citrus Heights, na Califórnia. O homem era Shu Veng, de 32 anos, e estava completamente embriagado após horas e horas de festa. Ele parece o... aqui que rouba as almas, né? No Mortal Kombat, como que é o nome? Não é o Shao Kahn, não, né? Para Albert, nada fora do comum. Levar passageiros bêbados fazia parte da sua rotina. Tudo parecia normal. Nossa, é ele mesmo, pessoal, não acredito. Será que vai roubar a alma do taxista? Shu, sentado no banco da frente, tentava conversar de forma confusa. Mas, de repente, começou a repetir algumas frases perturbadoras como "você vai bater". Albert tentou tranquilizá-lo, garantindo que estava no controle. Só que aquelas palavras não eram um aviso de alguém que estava assustado, mas sim uma ameaça velada. Cara, meu Deus. Ironicamente, né? Se é uma ameaça, ele tá querendo roubar a alma mesmo do taxista, só que de outra forma, né? Que isso, cara? E eu já ia parar o carro e falar, desce, tá maluco? Segundos depois, Shu agarrou o volante e o puxou com força. We're going to Southside. Man. Cotovelada no nariz, no nariz! We're gonna go. You gotta let go, man. No, we're gonna go crazy. O carro, a quase 105 km por hora, atravessou 2 faixas inteiras da rodovia em um movimento descontrolado. Nó, galera, pelo amor de Deus, eu parava o carro, arrebentava ele na pancada. Ah, para com isso. Rapaz deve ter família. Atentou contra a minha vida, atento contra a vida dele, tá louco? Por sorte, Albert conseguiu reagir a tempo e evitar uma colisão fatal. Mas o pesadelo não parou por ali. Poucos instantes depois, o passageiro lançou o corpo inteiro sobre o volante, tentando assumir o controle do carro. O cara é forte, o motorista é forte, olha só. A luta dentro do carro era desesperadora. Albert segurava o volante com todas as forças, enquanto implorava para que Shu parasse de se comportar daquela maneira. Rafael, me ajuda aqui. Implorava para que Shu parasse. Você fez de propósito, né? Eu entendi a mensagem, mas enfim. O carro tá parado aqui agora, eu acho. I love you, brother. I love you, brother. We're not gonna die, man, but you gotta let go. No, I love you, brother. I love you, brother. You gotta let go, man. I love you, brother. Rebenta ele, pelo amor de Deus, olha isso, cara. O carro já tá parado. Pisca alerta, sai do carro, abre a porta, puxa esse rapaz pra fora e deixa ele aí. Finalmente, o motorista conseguiu parar o veículo, ainda no meio da estrada. Mesmo assim, o passageiro parecia alheio à gravidade do que havia feito, repetindo calmamente, como se não fosse nada. Nós vamos morrer. Quando conseguiu retomar o fôlego, Albert ligou para a polícia, relatando em pânico o que estava acontecendo. I'm stuck in the middle of the freeway. I have a crazy Uber passenger who's grabbed my steering wheel, and if I drive the car, he's trying to wreck us. Shu acabou sendo preso e acusado de condução sob influência, já que tentou assumir o controle de um veículo em movimento. Não há registros detalhados sobre a condenação, mas diante das imagens claras da câmera de bordo, especialistas acreditam que ele enfrentou acusações graves, provavelmente um crime passível de prisão e perda definitiva da habilitação. Não era ele que tava dirigindo? Mas ainda assim, né? Se deixasse, ia matar os dois. No fim de março de 2014,
Duas jovens holandesas, Chris Kremers e Lisanne Froome, chegavam ao Panamá cheias de expectativas. Elas tinham viajado para aprender espanhol, explorar uma nova cultura e trabalhar como voluntárias em uma escola local. Animadas com a aventura, elas decidiram fazer uma trilha no famoso Sendero El Pianista, um percurso que corta a densa floresta tropical panamenha. Nossa, que lugar bonito, cara. Olha isso aqui. Facilmente um campo onde foi o fundo de tela do Windows XP. Vocês lembram? No dia 1º de abril, levaram apenas mochilas leves, câmeras fotográficas e celulares. Nada indicava que seria mais do que um passeio de algumas horas. Mas após a entrada na floresta, as duas nunca mais foram vistas com vida. Poucas horas depois do início da caminhada, algo aconteceu. Nossa, galera, que perigo, cara. Olha, me veio uma lembrança agora. Aquela mulher que tava na trilha. Eu acho que foi em Santa Catarina. Corrija se eu estiver errado, pessoal. E que ela ia nadar algumas vezes por semana e tal. E ela tava numa trilha. Foi em Florianópolis, né? Cara, é muito perigoso trilha. A trilha é perigoso pra qualquer ser humano. Mas se você for mulher, é perigo dobrado. Cuidem-se aí, pelo amor de Deus. Muito perigoso, cara. Qualquer trilha que você for fazer é muito isolado. E percurso longo ainda. E olha que ali em Florianópolis, nessa trilha que dava na praia, não era uma trilha longa. E ainda assim deu merda. Entre 1 e 4 da tarde, os celulares das jovens registraram várias tentativas de ligação de emergência. Nenhuma delas foi completada. Nossa, sem rede. A área era remota demais para ter sinal. Nos dias seguintes, as atividades telefônicas continuaram, até que no dia 5, um dos aparelhos ficou inativo definitivamente. Nossa, será que elas estavam machucadas, foram atacadas por algum animal, alguma coisa? Porque ela tava com o celular, né? E ficou 2 dias tentando fazer a ligação. O último registro foi feito no dia 11 de abril, quando o aparelho restante foi ligado por alguns segundos antes de se desligar para sempre. 2 meses depois, uma mochila foi encontrada às margens de um rio por uma moradora indígena da região. Estranhamente, o item estava seco e intacto, apesar das fortes chuvas que ocorriam naquele período. Sinal que essa mochila foi deixada lá. Dentro dela estavam 2 pares de óculos de sol, roupas dobradas, os passaportes, dinheiro em espécie e uma câmera fotográfica. Quando as autoridades analisaram as fotos, o mistério só aumentou. As primeiras imagens do dia 1º mostravam Chris e Lisanne sorridentes no início da trilha, aparentemente tranquilas. Mas a partir da noite do dia 8 de abril, surgiram mais de 90 fotos tiradas no escuro da floresta. Que isso, cara? Negócio macabro. Imagens de pedras, galhos, do que parecia ser uma espécie de marcação com sacolas plásticas e até uma foto da parte de trás da cabeça de uma delas, como se alguém quisesse documentar ferimentos. Pouco tempo depois, uma descoberta ainda mais macabra foi feita. Um pé humano dentro de uma bota e ossos espalhados foram encontrados em pontos diferentes da floresta. Que doideira, cara. Ô, que história mais sem pé nem cabeça, né? E não é fazer piadinha com pé nem cabeça. Enfim, caiu mal esse negócio, mas não faz o menor sentido, porque elas ligaram, tentaram ligar pras autoridades e tal. Cara, eu juro, foi inocente o comentário mesmo. Eu não vou fazer piada com isso, não tem por onde. Exames confirmaram que os restos pertenciam a Chris e Lisanne. Mas havia algo inquietante. Enquanto os ossos de Lisanne mostravam sinais de decomposição natural, alguns ossos de Chris estavam estranhamente brancos, quase polidos, como se tivessem sido tratados ou expostos a um processo incomum. A investigação oficial concluiu que as jovens provavelmente se perderam, ficaram sem recursos e morreram devido às condições extremas da floresta. Cara, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, galera. Se fosse pra chutar alguma coisa, eu ia falar que um animal atacou, mas que animal que atacaria, ia espalhar os ossos, pedaços do corpo do jeito que tava ali e ainda ia deixar polido o osso. Fora as mochilas que também estavam secas. Fora as fotos dos galhos da cabeça e tudo mais. É bem mais provável que seja um ser humano, né? Mas essa explicação nunca convenceu a todos. O fato dos objetos terem sido encontrados intactos, as fotos enigmáticas, as tentativas de PIN falhas em um dos celulares, como se outra pessoa tivesse tentado desbloqueá-lo, e a condição suspeita dos ossos... Olha só, informação importante, tentar desbloquear o celular várias vezes. Levantaram inúmeras teorias. Parece ritual satânico mesmo. Ou de tribo ali, não sei, né? Será que tem tribo canibal no Panamá? Acidente, crime ou até mesmo um encobrimento. Mais de uma década depois, o caso de Chris Kremers e Lisanne Froome
permanece um dos desaparecimentos mais perturbadores e enigmáticos do Panamá. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu naquela floresta. Te juro, eu nunca vi um caso tão misterioso quanto esse, hein? Não vi mesmo, galera. Agora eu tô querendo saber da história. Eu vou procurar depois por conta, eu volto pra contar pra vocês. Não deixem de seguir o Arquivo Obscuro e até o próximo vídeo.